Sejam bem-vindos ao Consultório Aberto, que a partir de agora te convida a conhecer mais sobre medicina, saúde e bem-estar. E é claro que vários profissionais da saúde vão abrir seus consultórios e também seus corações para tirar todas as suas dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre várias coisas interessantes. A primeira delas é o surto da síndromes respiratórias graves, que nessa época do ano atacam todas as crianças. Saiba quando é preciso levar o seu filho ao hospital e quando é melhor cuidar dos pequenos em casa e evitar a exposição. E aqui vai uma atenção especial para crianças menores de 2 anos. Os casos mais graves geralmente acometem essa faixa etária. E aqui no estúdio teremos a presença da doutora Juliana Caetano Barreto, que é médica infectologista e que vai nos ajudar a entender como essas doenças se comportam. E principalmente também vai nos ajudar a entender por que os profissionais de saúde estão tão preocupados com o que vem depois dos desastres hidrológicos como os que aconteceram lá no Rio Grande do Sul e que a gente sabe e mostrou ontem que acontecem no Brasil inteiro. E ontem a gente falou de um assunto que rendeu muito WhatsApp, rendeu muitos comentários lá no Instagram, que o doutor Ernesto Goulart, que é geneticista e pesquisador da USP, vai nos explicar então como funciona a impressão de órgãos 3D e que podem acabar com a fila de transplantes. Nós conseguimos então produzir sob demanda um fígado para aquele paciente com células dele, ou seja, sendo transplantado não será rejeitado. Transplante pode terminar, mas a fila de interessados aqui já tá dobrando a esquina. E o consultório aberto já está no ar. E é isso, mais um dia maravilhoso. Vamos falar muito sobre o que está preocupando os pais hoje aqui em Goiás, que é todas as crianças estão tossindo, espirrando, com coriza. A gente vai entender por que isso acontece muito em determinadas épocas do ano com a nossa entrevistada. Mas a pedidos, a gente vai agora tirar essa dúvida que está todo mundo tendo em casa sobre a impressão de órgãos e você vai ficar por dentro das tecnologias mais impressionantes da medicina. Aquilo que a gente assistiu um dia em filmes de ficção científica e eu até achei que na hora de pesquisar eu ia pesquisar sobre a medicina do futuro, mas ainda bem, o futuro já chegou e o Dr. Ernesto Goulart, que é geneticista e pesquisador da USP, explica pra gente como é que é possível imprimir um órgão novinho em folha, mas de carne e tecidos. Só que ao invés de imprimir plásticos, no caso, nós vamos imprimir células, ou seja, um tecido vivo. Aí isso se chama então bioimpressão 3D. É a produção de tecidos e órgãos a partir da impressão 3D. Então, Ernesto, você está falando que não usa mais plástico. Qual é o material que você costuma usar para imprimir essa mistura junto com as células? O que é isso? Exato. Nós utilizamos um material que é chamado de hidrogel. Ele tem a consistência como se fosse de um gel de cabelo. E é exatamente uma composição que simula os nossos tecidos. Nosso corpo ele é composto de mais de 70% de água. O hidrogel ele é composto de 90% de água, por isso que ele tem essa consistência. E depois que a gente imprime esse material, qual que é o próximo passo? Nós colocamos esse material dentro de um sistema de cultura, dentro de um bioreator, para conseguir mimetizar as condições e que aquelas células lá dentro do hidrogel, elas cresçam, proliferem. Logo após a gente colocar essas células em cultura, elas começam a se adequar naquele material, né? Porque é um processo um pouco estressante para elas. E isso demora um tempo, isso pode chegar a meses de cultura. É um período que nós chamamos de maturação desse tecido. E ao final do processo nós temos então um fígado que foi impresso na nossa impressora e que funciona realmente como um fígado. E quais são as aplicações futuras para esse material, essa técnica utilizada com impressão em 3D? Certo, nós imaginamos que no futuro nós vamos conseguir obter arquivos de ressonância magnética de pacientes que precisam de transplante e a partir de modelagem computacional nós conseguimos então desenhar uma estrutura para impressão de acordo com a anatomia de cada paciente. Nós conseguimos então produzir sob demanda um fígado para aquele paciente com células dele, ou seja, sendo transplantado não será rejeitado. O material que nós utilizamos, esse hidrogel, ele não reage com o sistema imune, então o sistema imune não reconhece ele como um corpo estranho.
Então, o órgão ele vai ser adaptado e totalmente integrado ao sistema do paciente sem rejeição. É muito interessante aqui. Agora a gente já está, inclusive, com a médica infectologista a doutora Juliana Caetano Barreto. Muito obrigado pela presença, né? Seja muito bem-vinda. Hoje temos vários assuntos para conversar aqui. A doutora que é formada pela Universidade do Rio de Janeiro, de Petrópolis, né? Isso. E fez residência aqui na Universidade Federal de Goiás. Isso. Ela é infectologista e eu quero aproveitar duas coisinhas em relação a essa matéria incrível que o pessoal da USP cedeu pra gente com muito carinho, a gente agradece demais. A gente tem alguns momentos preocupantes aqui. Um deles é uma epidemia de hepatite, né? A gente eu lhe convidei para falar sobre as doenças, né, respiratórias graves, mas eu queria aproveitar essa matéria para falar sobre essa questão da hepatite, porque a gente tem vários tipos de hepatite e cada uma delas tem uma característica diferente. Alguém que tem hepatite pode se beneficiar desse recurso maravilhoso da impressão de fígado? Sim, foi uma ótima reportagem, né, do pessoal da USP. As hepatites, como você disse, Gisele, ela tem várias causas. A hepatite é a inflamação do fígado. O fígado, como é um órgão que tem a capacidade de se regenerar, então, assim, ele tenta várias vezes, até ele não conseguir, até ele entrar em falência. Então, quando nesse momento a gente precisa de uma substituição dele, né, esses casos. Então, algumas causas da hepatite são as hepatites virais, que são as hepatites A, B e C, que é a que o infectologista ou o hepatologista trata. Então, a infecção por hepatite B existe vacina, uma vacina que protege praticamente 100%, mais de 99%. Ela está no calendário nacional de imunizações, então as crianças são vacinadas. Se você, adulto, descobriu que você não é vacinado, pode vacinar, não tem nenhuma contraindicação. E a hepatite B ela é uma doença transmitida pela via sexual e tem a vacina. A hepatite C, não existe vacina, existe tratamento após o diagnóstico. Ela é transmitida principalmente por transfusão sanguínea. Então, os casos principais de pacientes que têm hepatite C hoje, que são diagnosticados, são os pacientes que receberam em um momento mais anterior, uma pessoa em torno de 60 anos, que já receberam transfusão sanguínea ou que fazem compartilhamento de seringas, pessoas que fazem compartilhamento de seringas sem proteção. Então, é mais por essa via que transmite a hepatite C. Já a hepatite A também, que ela já é uma doença mais autolimitada, muito comum em crianças, que também tem vacina, é uma doença viral, que ela é transmitida pela forma fecal oral, então por alimentos e águas contaminadas, inclusive uma das doenças que tem risco em situações de emergência, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, que a gente vai comentar. Ah, sim, eu quero aproveitar muito e já trazer esse assunto, né, porque às vezes a gente acha, inclusive nós comentamos ontem, que durante 10 anos, 93% dos municípios brasileiros foram atingidos por algum tipo de desastre natural. E a gente continua dizendo que no Brasil isso não acontece, é por isso que a gente não está preparado, né, para combater. E a gente tem aí, de 100 municípios brasileiros, só 7 passaram em branco. Todos os outros tiveram algum tipo de desastre. A gente teve, inclusive, aqui em Goiás, há 2 anos atrás, né, enchentes muito graves, e agora a gente está tendo esse caso no Rio Grande do Sul. E a minha pergunta é, a gente tem várias pessoas de Goiás, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro lá, nesse momento. Entrando aqui, a gente olha, eles estavam fazendo uma linha para dentro da água, porque os barcos lá agora já estão ficando sem gasolina, sem combustível, não tem como chegar o combustível. Então os barcos eles vêm andando e depois as pessoas vêm puxando ele para economizar. Ou seja, as pessoas estão até aqui de uma água misturada com esgoto, com, né, corpos de pessoas, de animais, todo tipo de sujeira, né? Então, esses voluntários, na hora que eles voltarem aqui para Goiás, para os seus respectivos estados, eles podem estar trazendo algum tipo de doença junto dessas doenças emergentes? O que a gente mais tem que preocupar com os voluntários são essas pessoas mesmo, não é nem delas trazerem as doenças, porque nessas situações de alagamento, o maior risco é para as pessoas que estão lá no local. Então,
os próprios profissionais e os voluntários que vão ajudar, é importante o governo estar prestando assistência também para essas pessoas. Até ontem morreu um médico cardiologista lá do estado do Espírito Santo, que foi voluntário, mas morreu por outra causa, por um infarto, porque essas pessoas devem ser vacinadas. Elas, como você diz, está com água até no peito. Então, essas pessoas estão expostas. O que são as doenças mais comuns nessas situações de emergência de alagamentos? Principalmente casos de diarreias. Então, diarreias por quê? Porque, como você disse, a água está contaminada com esgoto, com fezes, com restos mortais. Então, tem todo tipo de contaminação ali. Então, diarreia. As diarreias podem ser, nesse momento, só pelo momento, ou por infecções. Então é importante que essas pessoas, por infecções virais e bacterianas, que essas pessoas recebam as vacinas da hepatite A, que essas pessoas tenham a vacina do rotavírus, porque é muito importante. Essas pessoas podem sofrer ferimentos graves, então essas pessoas têm que ser vacinadas contra a antitetânica. Quem não tiver o reforço é importantíssimo, lembrando que tétano mata e mata rapidamente e facilmente. Essas pessoas podem sofrer ferimentos graves, levando a casos de raiva, então tem que estar atento a isso. Então o governo tem que estar atento a disponibilizar tanto o soro antirrábico quanto a vacina antirrábica para os casos para serem rápidos. Essas pessoas precisam de muita hidratação, tanto os que estão assistindo quanto os que estão lá. Soro para hidratação venosa mesmo, não só hidratação oral, porque desidratação mata em adultos, mata em idosos, mata em crianças e mata rápido. Então, essas são situações emergentes que precisam de muito cuidado. Essas são as principais doenças que podem acometer essas pessoas. E aí outras doenças que não têm vacina, por exemplo, que pode chegar em um momento mais tardio, tanto para a população que está lá prestando assistência, quanto para a população que está sendo assistida, mas não sofre risco de trazer para cá, por exemplo, quando voltar, que é a pergunta que você fez, é a questão da leptospirose. A leptospirose, ela é uma bactéria, a leptospira, que é transmitida por penetração na pele, em geral uma pele que não está íntegra, que tem algum machucado. Mas no momento que você fica submerso muito tempo, com os pés nas águas, como um caso desse que as pessoas estão, a pele pode estar íntegra, que mesmo assim a leptospira tem essa capacidade de penetração pela quantidade de tempo que fica submerso nessa água contaminada. E essa bactéria é transmitida como, né? Então, por essa entrada pela pele, ela é a urina de ratos, então esse lugar vai ter muita urina de rato contaminado pela bactéria da leptospira, então penetra através da pele da pessoa, levando a uma síndrome febril aguda. Então a pessoa começa a ter febre, e nesses casos vão ter febre por vários motivos, de todas essas doenças que nós falamos, a hepatite A, por exemplo, e aí começa com uma icterícia, que é um amarelão na pele, que também vai ter diagnóstico diferencial com essas outras doenças. Então olha a dificuldade que nós temos num caso de doenças emergenciais, de catástrofes naturais como essas, de diagnóstico às vezes assertivo da doença, porque envolve uma gama de muita diferença de doenças que são inicialmente parecidas os sintomas, mas que os tratamentos são totalmente diferentes muitas vezes. Por exemplo, da leptospirose, como é uma bactéria, o tratamento é com um antibiótico. E com um antibiótico específico que cobre a leptospira, porque não é todo antibiótico que cobre ela. Então tem que se haver, tem que ter os profissionais estão sujeitos a pegar essa doença, a população está sujeita, é uma doença que pode demorar até 30 dias após para manifestar sintomas, então a gente pode esperar aí um tempo até tardio para manifestar esses sintomas, pode levar a uma insuficiência hepática aguda, perder o fígado, uma insuficiência hepática fulminante, pode levar a uma insuficiência renal aguda, precisando de hemodiálise. Então, nós temos, essa é uma das doenças, uma gama de doenças muito grandes nesses momentos oportunistas de catástrofe. Quando eu estava pesquisando sobre essa questão das doenças emergentes, me chamou muita atenção o fato justamente da leptospirose. E tinha um dado incrível na Organização Mundial da Saúde que dizia o seguinte, que a leptospirose no mundo ela já matou mais do que todas as guerras somadas.
E se a gente for analisar uma Segunda Guerra Mundial, por exemplo, onde só em Monte Castelo morreu 1 milhão de pessoas numa noite. E aí eu fiquei pensando, gente, já morreu muita gente em guerra e a leptospirose já matou mais. E é algo que a gente não conversa muito, não vê muito na mídia se falar em leptospirose. Sim. Aqui, por exemplo, que nós estamos em Goiânia, é uma doença, até eu falo de, às vezes, diagnóstico difícil. Por quê? Num caso de catástrofe dessa, liga-se a antena, digamos assim. Então, vai se pensar, se a pessoa começar, por exemplo, com a febre, uma icterícia, que é o amarelão, que começa nas mucosas, uma febre prostração que não melhora, com diarreia que não melhora, vai se pensar. Agora, imagina aqui, num lugar que nós vivemos uma epidemia de dengue, que todo mundo tem febre, mal-estar e dor no corpo, que são os primeiros sintomas da leptospirose. Você vai inicialmente pensar em leptospirose? Não. Vai pensar em dengue, vai pensar... É igual eu falo a importância, porque a leptospira não tem uma vacina contra ela. Então, a gente fica de mãos atadas. Mas doenças que têm vacinas, a gente deve evitar antes, para que nos momentos de catástrofes ou de epidemias, nós já estejamos preparados para evitar esse tipo de catástrofe. Eu falo isso, por exemplo, para os meus pacientes, porque quando chega no infectologista, que geralmente já passou pelo clínico geral, então eu já tenho uma ideia de doenças diferenciais que já foram excluídas. Ou eu penso nesse tipo de doença porque chega-se muito essa doença para mim. Agora, quando chega, por exemplo, uma meningite, eu falo muito isso. A meningite é uma doença que os casos que mata realmente, né, que pelo meningo B, meningo A, W, C, Y, que são pelo meningococo, é uma doença prevenível por vacina. Então, por que as pessoas não se previnem? Sabe por quê? A meningite pelo meningococo, ela é uma doença que pode matar em 98% dos casos se o diagnóstico não for feito nas primeiras 24 horas e iniciado a medicação. E sabe qual que é geralmente o primeiro sintoma que a meningite dá? Febre e dor de cabeça. Alguém vai pensar que você está com meningite, se você for num pronto-socorro aqui em Goiás? Vai pensar que você está com dengue, não é? E aí a pessoa morre em 98% dos casos. Então, assim, eu estou falando pelo meningococo, porque tem outras causas de meningite, tem outras bactérias e vírus e fungos que causam meningite que não tem essa letalidade tão alta. Mas esse em específico que tem vacina tem essa letalidade tão alta. Então, nisso que a hora que a gente fala que a infectologia, assim como a medicina pública, tem essa questão de prevenir para que em momentos de catástrofe como esse sejam reduzidas essas doenças, tanto por vacinas preveníveis quanto por esgoto, saneamento básico, se isso está em dia, não tem tanto lixo espalhado em momentos de catástrofe. Então a leptospirose mata muito, por quê? Porque geralmente diagnóstico tardio e não se começa a medicação rápido e a hora que começa já fez lesão muito grande no fígado, no rim, etc. E não tem algum coquetel, por exemplo, como tem para alguns profilaxia? casos? Então, a Sociedade Brasileira de Infectologia, até junto com a Sociedade de Infectologia do Rio Grande do Sul, soltou uma nota semana passada e hoje soltou outra nota, porque é feita com antibiótico. E se a gente ficar usando antibiótico a livre demanda, digamos assim, vamos usar na população inteira, isso pode gerar tanto a questão de resistência e, às vezes, usado de forma incorreta, as insuficiências, né? Pode fazer uma insuficiência hepática, uma insuficiência renal, que todo o medicamento ele é metabolizado ou pelo fígado ou pelo rim. Então, assim, não é recomendado, que foi isso que a Sociedade Brasileira de Infectologia soltou semana passada, usar-se em todo mundo. Vai usar nas pessoas mais expostas, por exemplo, essa quimioprofilaxia que a gente chama, nas pessoas que tenham maior suspeita. Isso foi o que a sociedade soltou semana passada. O antibiótico preconizado é a doxiciclina, então em doses diferentes quando é feito o tratamento e quando é feito a profilaxia. Nossa, muito interessante isso, porque o fato de termos vários sintomas semelhantes, e aí você tem a questão da doença regional, né? Às vezes você, a gente está tendo uma epidemia de dengue, então dor de cabeça, você é dengue. Né? Acaba ficando, principalmente, a gente sabe quando você tem consultórios lotados, quando você tem, né, mesmo... E a gente está vivendo isso por um outro motivo, né? A gente está vivendo... Eu queria perguntar isso também, assim, em relação às doenças virais, por que tem épocas
Né? É a época do morango, é a época da laranja e é a época das síndromes respiratórias. Né? Então, isso existe mesmo ou não? Sim, é sazonal ou não? Tem doenças, sim, que são sazonais. Por exemplo, para doenças respiratórias agudas, vírus como influenza ou vírus circulantes, na época da entrada do outono circula-se mais. Por quê? A mudança de temperatura, a questão do pólen, tudo essa questão, principalmente a questão da mudança de temperatura, favorece a circulação maior de vírus nessa entrada do outono. Então, assim, tem essa sazonalidade. Você observa que a vacina da influenza chega mais ou menos no mês de março? Sim. Você observa isso? Sim. E nós estamos no mês de maio, eu né? achei que coincidia com o começo das aulas, por exemplo. Não coincide. Então, coincide para tentar evitar esse ciclo que estamos tendo aqui, porque a vacina demora 15 dias para chegar no efeito total dela. Se as pessoas, logo que chegassem, conseguissem atingir uma população vacinada altamente, inclusive o governo, teria o lado muito bom. Porque evitaria que a hora que a gente chegasse nessa entrada do outono, tivesse tanto vírus influenza circulando, que hoje, no estado de Goiás, a hora que a gente faz os testes, muitas amostras são de teste de influenza. Influenza que a gente fala é o H1N1, H3N2, então todos estão cobertos, né, pela vacina da gripe, que é a vacina contra a influenza. Então, se as pessoas já tivessem vacinado, a gente reduziria muito o número de casos, ou pelo menos de síndrome respiratória aguda grave, que é ISRAG, né? E aí eu entro numa outra questão que ela é mais, não chega a ser tão médica, mas ela é mais uma questão de saúde pública. Porque a procura pela vacinação, ela está diminuindo tanto nos últimos anos. A gente teve a Qdenga, a gente teve vacina da gripe sobrando em postos de saúde nos últimos tempos. É complicado isso, né? Porque a gente, inclusive, tinha doenças que já estavam erradicadas e pela falta de vacinação a gente tem observado alguns casos. O que está acontecendo realmente? Existe uma queda de credibilidade da vacina, que o Brasil sempre foi referência, né? Essa baixa, né, da vacinação, essa queda também me assusta e eu tenho o mesmo questionamento seu, assim, por que as pessoas estão tendo tanta resistência, né? Agora, por exemplo, a vacina da dengue, ela não foi liberada para toda a população, chegou de forma muito lenta, que se tivesse sido liberada às vezes de forma mais rápida, teria sido mais eficaz e a gente tem tido casos de dengue muito grave. E a dengue, diferentemente da Covid ou, por exemplo, da influenza, ela não escolhe muito quem é grupo de risco. Todo mundo pode ter risco grave para dengue, em específico. E já em específico em relação à vacina da influenza. É engraçado, como ela é uma vacina anual, a gente já espera alguns anos com aumento dos casos, porque as pessoas meio que esquecem. Um ano vacina muito, aí esse ano teve muito caso de influenza, aí as pessoas vão tudo vacinar. Aí ano que vem baixa, aí as pessoas esquecem de vacinar. Aí no outro ano tem muito caso de novo, aí as pessoas vacinam. Então tem essa sazonalidade, a questão da vacina da influenza em específico. A gente já tem, o Ministério da Saúde já espera alguns casos aumentados em alguns anos por baixa vacinal conta da vacinação do ano anterior, que as pessoas já estão em baixa, porque esquecem mesmo. Ou ficam na correria, e é importante, por que essa vacina ela é anual? Porque migram as aves, e aí entra a questão que você perguntou da época, da sazonalidade. As aves migram do norte para o sul e do sul para o norte, portanto, carregando esses vírus, trocando de hemisférios. Então, a vacina que é feita no hemisfério sul de influenza esse ano não é a mesma vacina que está sendo feita no hemisfério norte, porque as aves trocam os vírus. Então, se você, por exemplo, mora nos Estados Unidos e vem passar uma temporada no Brasil, a vacina que você tomou de influenza lá não é a mesma que você recebe aqui. Não são as mesmas cepas. E é importante que se faça essa diferença, porque as cepas circulantes nos países são diferentes. Então, se a pessoa vai passar uma temporada de estudos ou qualquer outra coisa lá naquele país, deve-se fazer a vacina de influenza daquele país, se o hemisfério é sul ou norte, porque a diferença é de hemisfério, por causa desse carreamento dos vírus pelas aves
na migração do outono. Então, tem toda essa questão. Isso tudo é estudado. Você vê como é amplo a questão de uma vacina, de várias vacinas. Então, a hora que as pessoas questionam isso, da credibilidade, eu falo assim que tem muito estudo, né, para se fazer uma coisa dessa. Você questionou doenças que estavam sendo erradicadas e têm voltado. Eu, como médica, nunca peguei um caso de poliomielite, porque é uma doença erradicada no nosso país. Mas eu me lembro, quando era pequena, minha mãe é pediatra, da minha mãe tratar casos de poliomielite há 30 e poucos anos atrás, porque ainda não era uma doença erradicada, foi quando começou a vacina de forma persistente, de forma tá no calendário vacinal. Então, e aí eu lembro de crianças que nasceram saudáveis e minha mãe comentar, olha aí, hoje está na cadeira de roda porque antes não existia vacina para poliomielite. Então, olha como são as coisas, olha como a gente teve progresso e benefício né, de grandes vacinas. E aí entra justamente esse fator humano que você estava falando. Vacina muito um período, aí fica um tempão sem ter a doença. Aí, não, está tranquilo, mas está tranquilo justamente por causa dessa prevenção aqui. E falando em poliomielite, eu fiz uma vez um curso sobre fake news e a gente estudou um caso muito interessante nos Estados Unidos, onde realmente um lote da vacina da poliomielite teve problema. E aí, realmente, algumas crianças ficaram doentes por conta disso, tiveram alguns problemas em relação a essa vacina. E aí, ninguém mais ia vacinar. Ninguém mais ia vacinar, e aí, na época, a gente fala, é hoje por causa das redes sociais. Não, fake news já existe há muitos anos. Mas hoje se dissipa mais, muito mais né? rápido. Muito mais rápido. E o dano, às vezes, é muito maior. Muito maior. Mas aí, para poder quebrar essa cadeia de diz que ficava nas rádios, né, o que tinha acontecido, eles pegaram o Elvis Presley, colocaram em rede nacional de televisão e vacinaram ele ao vivo, num programa que tinha. Eles meio que fizeram uma junção com o telejornal lá e vacinaram ele ao vivo. E a partir dali, voltou. Ou seja, era como se ele era um influencer da época, digamos assim. Tem isso, né? Tem então, essas influências que podem ser positivas. Eu lembro, eu tinha um colega de escola que que tinha tido a paralisia da polio, então ele estudava com a gente, tudo. E hoje você chega numa escola e não tem um aluno que passou por isso. E a gente acaba realmente ficando acomodado. Não, é porque isso foi embora, está erradicado. Mas essa erradicação, ela passou por esse planejamento prévio aqui. Com certeza. Por exemplo, nós, da nossa idade, não tinha no calendário nacional de imunização hepatite A. A vacina contra a hepatite A, ela não é uma vacina de 30 anos atrás, mas hoje no calendário das crianças tem a hepatite A. Então, já se vacina. Aí, nesses casos, por exemplo, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, que as pessoas que estão prestando socorro são adultas, né? Então, provavelmente, a maioria não está vacinado contra a hepatite A. Então, podemos ter uma epidemia de hepatite A. Então, vale a pena a vacinação dessas profissionais? Vale. Da população adulta, de lá, se o governo conseguir, sim, vale a pena. Porque é uma doença que pode acontecer em grande número. Ela é uma doença, em geral, autolimitada, ou seja, quando a gente fala isso, que se resolve sozinha. Mas ela pode cursar com uma desidratação grave e matar por essa causa, ou levar a uma insuficiência hepática fulminante em casos mais raros, e também matar por essa causa. Então, se possível, fazer essa prevenção, porque as crianças que estão lá, se elas estavam seguindo o calendário correto, elas já estão vacinadas. Sim. Então, a gente vai ter mais uma dificuldade com a parte dos adultos para essa doença, entendeu? Então, a gente é muito difícil nesses momentos de catástrofe. Realmente, o governo aí do Rio Grande do Sul, junto com o governo federal, com o Ministério da Saúde, tem um grande desafio, mas tem que agir rápido, porque senão acaba muitas pessoas morrendo de forma desnecessária se a ação não for rápida. A gente tem um grande problema em relação a essa ação rápida, né? Que geralmente, como a gente não tem ainda esse plano de contingência, a gente ainda acha que esse tipo de desastre não acontece no Brasil. Quando ele acontece, que as pessoas vão sentar para conversar. É um problema sério. Existe algum plano, por exemplo, de contingência que os infectologistas, eles fazem parte, por exemplo? Olha, se acontecer alguma coisa aqui em Goiás... Não, aí tem, isso todo o estado tem a questão da própria Secretaria Estadual de Saúde, né? Da Secretaria Estadual
tem, junto com o secretário, os planos de contingência para as doenças mais emergentes, né? Eu não faço parte hoje, mas igual na questão da Covid, que era uma doença inesperada, foi se criado naquele momento, lógico que não ia existir, era uma doença que nem existia na população, então foi se criado um plano com um comitê de contingência. Então, nesses casos, sempre são criados. E a Sociedade Brasileira de Infectologia vai soltando notas para ajudar nessa contenção, né? Igual hoje em específico, hoje ou ontem, soltou a nota em relação a essas vacinas principais que devem ser preconizadas e que agora não é um momento de atualização de calendário de vacina, então vão dar preferência para as vacinas emergenciais que podem salvar nesse momento as doenças mais acometidas, né? E aí é um momento, por exemplo, que você perguntou por que atrasa depois algumas vacinas. Você concorda que então agora não é um momento de atualização de cartão de vacina, porque nós estamos vivendo uma catástrofe no Sul. Mas aí as doenças que não forem vacinando, depois vai atrasar. E aí aumenta o número de casos de outras coisas, que foi o que aconteceu na Covid-19. Todo mundo estava vacinando com a Covid-19, com a vacina contra a Covid, porque estava matando, era o certo. Mas esqueceu-se outras vacinas. E aí surgem outras doenças que já não estavam esperadas naquele momento e que a gente tem que lutar contra. Por isso a saúde, a medicina é tão dinâmica, né? Por isso que não para, assim, doença surge todo momento e doenças novas. E hoje parece estar surgindo mais ainda. Pois é, eu quero até fazer essa pergunta. O que mudou, digamos assim, no mundo, especialmente no mundo da medicina, o que foi o antes e o depois da Covid? O que representou tudo aquilo? Porque realmente foi como você falou, é algo que não existia, nunca havia sido visto nada semelhante dentro. Claro, a gente teve peste negra, tivemos outras coisas, mas não dentro da nossa geração, dentro daquilo que a gente conhece, tem registro de documentar mais forte assim, dentro da nossa história. Houve uma ruptura dentro assim, do pensamento dos infectologistas do antes e do depois da Covid-19, tipo, olha, isso é uma realidade, isso pode acontecer, porque antes a gente sempre via em filme, um vírus fatal, acabou, né? Tá, agora eu entendi sua pergunta. Sabe que tem estudos mostrando essa sazonalidade de doenças? Eu me lembro de um professor na residência de infectologia, vou até citar o nome dele, que é um grande infectologista aqui do estado de Goiás, o Dr. João Guimarães, e aí tem os artigos, né, que mostram a sazonalidade dessas doenças emergenciais que podem acontecer, dessas endemias, mas ninguém esperava uma pandemia, né, como a Covid-19, por exemplo, da peste negra que você falou. Então, tem estudos que se mostrando que, em geral, de tantos em tantos anos, agora não vou te saber precisar quantos anos, mas tem sim estudos sobre isso. As cadeias científicas fazem esses estudos. Então, mas então por que não faz uma prevenção? De aumento de doenças sazonais e não de aparecimento de algumas doenças que não se esperam, entendeu? Então, realmente foi de uma forma, assim, que abrupta para o mundo inteiro. Eu acredito que ninguém da nossa idade, como você disse, estava esperando uma guerra, que nós vivemos uma guerra, né? Matou mais que uma Segunda Guerra Mundial. Então, a gente não esperava e nós entendemos isso, que uma guerra que surge de uma hora para outra, todo mundo se atropela, se ajeita da forma que dá, porque senão morre todo mundo. Então, é tudo muito rápido, tudo muito emergencial. Eu me lembro, no começo da Covid-19, a gente falava uma coisa num dia, no outro dia já tinha mais informação, no outro dia tinha outras informações, porque tudo estava novo, tudo era muito rápido para todo mundo. Então, iam atrás de mim ou de outro colega infectologista, ninguém sabia muito, ninguém sabia tudo, até não sabemos até hoje tudo, então tudo era muito novo. E hoje já sabemos muita coisa que pôde melhorar muito, mas as sequelas, por exemplo, psiquiátricas da Covid-19, a gente não sabe ainda quão grande vai ser isso, que a gente vê uma população muito mais doente da parte mental. O isolamento trouxe vários fatores de doença para a população, por exemplo, idosa, né? Então, várias doenças que têm se degenerado, que a gente pega no consultório de forma muito mais rápida, principalmente essa parte de doenças mentais. Então, isso tudo
reflexo da pandemia da Covid-19. Aumentou o número de vírus após a Covid-19? Então aí já temos outra pergunta. Nós tínhamos um momento que todo mundo estava isolado, que todo mundo estava usando máscara, que todo mundo higienizava as mãos corretamente. E aí nós estamos agora em outro momento que ninguém usa máscara, ou seja, o aumento de vírus circulatório, ele existe, de vírus respiratórios, ele existe. E não tem contenção, que todo mundo está circulando, todo mundo precisa trabalhar. Isso, né, o mundo não tem como ficar parado, é dinâmico mesmo. Todo mundo está circulando. Houve, de certa forma, um esquecimento da higienização correta das mãos. Então, isso propicia muito o aumento da circulação dos vírus respiratórios e de pegar esses vírus respiratórios de forma mais intensa. E lembrando que temos uma população mais doente, até da parte mental, que fica mais debilitada mesmo. Uma população que ficou aí 3 anos sem contato com vírus nenhum. De repente, a hora que sai e tem contato com um monte de vírus, o vírus que às vezes não seria tão agressivo, se torna mais agressivo, porque a pessoa literalmente estava sem contato com nenhum e ela de repente é exposta a muitos ao mesmo tempo. Então isso já é uma... Até quero falar com você aí de casa, hein? Quero olhar para você aqui e falar. Antes, durante a pandemia, você lavava a mão, usava máscara, ia no supermercado, quando chegava em casa, limpava as compras todas, não botava mais a boca em latinha para beber refrigerante, cerveja, essas coisas, não botava. Aí acabou a pandemia, é festa, posso fazer o que eu quiser, pega do jeito que veio, joga ali, fez o que fez, não lava a mão, só dá aquela jogadinha assim e vai embora. Isso acontece, como a gente é acomodado, né? O ser humano, ele tem essa coisa assim, se não está em perigo, não precisa. Lógico que nós não vamos viver paranoicos igual estávamos, não necessita desse cuidado. Mas a higienização das mãos era uma que eu gostaria muito que a população lembrasse, porque ela não evita transmitir só a Covid-19, ela evita transmitir milhares de doenças virais, bacterianas. Então, assim, é uma coisa, digamos assim, uma condição higiênica mesmo, né? É bom a gente estar sempre... Uma pessoa pega na sua mão, ela já espirrou, ela já colocou a mão na boca, ela já passou a mão sabe Deus aonde, e aí vem te cumprimentar. Então, assim, é uma questão mais higiênica mesmo, é interessante. Outra coisa, por exemplo, eu até tenho filho pequeno, eu não sou paranoica, nem nada disso, mas eu tenho os cuidados básicos. Não é interessante a gente beijar a mão de crianças pequenas. Por quê? Porque elas criança não leva a mão em tudo quanto é lugar, é na boca, é no chão, então ela leva a mão, que é uma das formas de conhecer e desenvolver ela leva a mão sempre na boca. E aí, se você beija, a gente tem os vírus e bactérias que já estão ali colonizados, às vezes em você, às vezes não está causando nada. Mas naquela criança que ainda não tem o sistema imune totalmente formado, pode causar uma doença grave. Por exemplo, a influenza, ela é grupo de risco. Crianças, idosos e gestantes, que são pessoas que têm um sistema imune mais debilitado. Eu vi uma vez um documentário muito interessante sobre descobertas de várias adoçantes, na verdade, estava falando sobre adoçantes. E como os cientistas descobriram, e aí estava lá falando, o cientista estava fazendo uma experiência, e aí ele foi comer um sanduíche, ele sentiu que o sanduíche estava doce, aí ele viu que era a mão dele, o produto que ele estava usando. E aí, na sequência, isso foi o aspartame, e teve um outro adoçante que foi descoberto da mesma forma. E aí o entrevistador falou assim, mas gente, o cientista não lava a mão? Então, quer dizer, a gente não está falando de... Todo tipo de pessoas, eles têm esse tipo de comportamento, esse tipo de desleixo, vamos dizer assim, né? Não é... A gente, não, as pessoas mais pobres... Não, a gente está falando de cientistas também, de todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. E a gente já tem, inclusive, perguntas. E daí perguntaram o seguinte... Sobre quais as vacinas você considera primordial? Sim. Eu adoro esse tipo de programa, né? Que é bom, eu adorei inclusive o nome do programa, Consultório Aberto, porque é isso mesmo, né? Prestando uma consultoria aqui, a população aproveitar para tirar as dúvidas. Então, quais as vacinas que eu considero primordial? Tudo depende da faixa etária para a gente... 2 aninhos. 2 anos, ótimo. Todas as vacinas que são preconizadas no Ministério da Saúde, então... Em 2 anos é a idade do meu filho. Meu filho está com 1 ano e 11 meses. Então, ela é praticamente, a criança de 2 anos é uma criança que já está praticamente totalmente imunizada.
porque as vacinas são muitas no primeiro ano, até 1 ano e meio, eles são muitas vacinas. Então tem a vacina da hepatite B, né, difteria, tétano e coqueluche, uma vacina importantíssima, ela entra aí na Hexa, que toma nos postos. A vacina da influenza é importante, porque criança corre esse risco. A vacina da hepatite A para criança, então as hepatites, a DTP, a tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba, essas vacinas, as meningites no Ministério da Saúde, então no posto de saúde, a pessoa só recebe a meningo C. E se ela tiver condições e puder procurar a rede privada, ela tem a opção de tomar a meningo ACWY, ou seja, que contempla mais 3 sorotipos além do C, e a meningo B, que são as vacinas contra meningite. Essas vacinas são de extrema importância. As vacinas do rotavírus, é interessante a questão que a gente falou de sazonalidade, rotavírus não tem sazonalidade, ele está sempre presente, e rotavírus dá várias doenças, né, principalmente as doenças que cursam com diarreia, febre, então é sempre um diagnóstico diferencial. As vacinas da pneumo, né, que são importantes para a criança, que o pneumococo mata a criança por pneumonia. Hoje nós ainda não temos a vacina contra, principalmente, o vírus sincicial respiratório que causa bronquiolite em criança, mas já temos no idoso e com fé em Deus logo teremos para criança. Então essas vacinas que eu falei são as principais para as crianças de 2 anos. E a Nayeli Bruna, de Mairipotaba, está perguntando também, e para um bebezinho de 2 meses? Nossa, essa quer vacinar logo cedo. Para o de 2 meses são as vacinas preconizadas, como eu disse, são as vacinas preconizadas pelo calendário nacional, principalmente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ao nascer, se toma a BCG e a hepatite B, e aos 2 meses, então, já vai ter tomado ao nascer a hepatite B e a BCG, e já vai tomar o kit de 2, 4 e 6, que vai entrar a Hexa, que entra a DTP, vai entrar aí a rotavírus, essas vacinas que são de extrema importância. E essas vacinas, elas estão disponíveis na rede pública? No Ministério da Saúde, estão disponíveis sim, e deve-se fazer. Essas vacinas vai fazer as mesmas vacinas com 2, 4 e 6 meses e as mesmas vacinas com 3 e 5 e 7 meses. Então tem aí muita vacina para os bebezinhos tomarem. Bastante. O Gilmar Ferreira falou aqui, eu estou aqui com a minha garganta doendo muito e também dando febre. Aí, o que eu posso tomar, doutora? Olha, o consultório está aberto, mas receituário não é bem assim, não, gente. Segura aí que não dá para fazer. Mas é ótimo, assim, Gilmar, ter feito essa pergunta, porque isso é uma pergunta que as pessoas me fazem muito, por exemplo, pelo Instagram. E é isso que você falou. Não tem como eu medicar assim, porque hoje, onde você chega que não tem alguém que está tossindo e com dor de garganta? Acho que é todo lugar, todo mundo. Então, a gente precisaria, Gilmar, realmente você precisa buscar o atendimento médico, porque é uma gama diferencial de diagnósticos para você. Pode ser só uma amigdalite, uma infecção de garganta, que às vezes você tem que tomar um antibiótico. Pode ser uma infecção por influenza e eu preciso fazer uma contenção na sua casa, se tiver gestante, idoso, criança. Olha como é a diferença. Pode se ter uma dor de garganta ali, alguma coisa, e você me contar alguma história cardíaca. Então, existe várias coisas para a gente pesquisar nisso aí. Eu achei muito interessante. Aqui também tem o Sandoval. A gente foi dos 2 meses e 2 anos agora. E quem tem 60 anos? Ótimo. Quais são as vacinas primordiais? Ótimo. O Sandoval perguntou aqui. As vacinas do idoso, né? Então, a gente já entrando aí quase na faixa... É um adulto quase chegando para o idoso. Então, por exemplo, uma vacina nova que entrou para uma pessoa de 60 anos esse ano, a vacina da dengue. Essa pessoa não pode perder a oportunidade de tomar a vacina da dengue, porque ela está preconizada para de 4 a 60 anos. As vacinas contra a pneumonia, pneumocócica, então a vacina de pessoa de 60 anos. A vacina de influenza, que é anual, pessoa de 60 anos. Aí, se ela quiser, essas são vacinas que ela tem que tomar. Então, assim, se, por exemplo, ela está atrasada com a antitetânica, não me lembro, não tenho o meu cartão vacinal, porque a maioria das pessoas perdem, não me lembro, vou reforçar a antitetânica. Por quê? Todo mundo pode sofrer um acidente e pode ter tétano. Você pega na roseira da sua casa, você pega no armário que está descolando, uma ferpinha causa tétano, gente. Então, é muito fácil a forma de se pegar tétano. E a vacina é uma vacina que praticamente é isenta de eventos adversos. Agora a senhora abriu um universo novo para mim. Aqui você eu achei o mundo que era é só pequeno. se eu pegasse um prego enferrujado e me raspar. Não é só isso. Não, infelizmente. Por isso a precaução contra tétano é assim, uma coisa absurda. Quem tem
acima de 5 anos que vacinou contra tétano e tem dúvida se realmente é 5, é 10, é 15, eu não sei, vai no posto e vacina com antitetânica, certo? Se na dúvida, revacine contra o tétano, porque é uma coisa fácil de pegar. A gente pode sofrer acidentes domésticos, você falou igual assim, você pode estar mexendo aqui no estúdio, passa a mão numa ferpa, eu não sei se essa ferpa não vai ficar ali, não vai infectar e levar a doença do tétano. E se você estiver vacinado, não vai acontecer nada. Nossa, entendeu? dá uma olhadinha lá. Então, assim, é mais preocupante do que o que se pensa. E se pegar, a letalidade é altíssima. A gente vai chamar agora um pediatra, o Dr. Lucas Alvarenga, que vai falar também sobre um alerta da Sociedade Goiana de Pediatria. Dá uma olhadinha. Bom, gente, como vocês têm visto aí, as doenças respiratórias nessa fase do ano, né, que estamos vivendo aqui em Goiás, e são responsáveis pela maior parte dos atendimentos em pronto atendimentos pediátricos. E todos eles estão superlotados, seja na rede privada, na rede pública. A gente está tendo uma superlotação de casos de infecções respiratórias, né? Algumas menos graves, outras mais graves. Então, é importante que os pais, primeiro, reconheçam a gravidade dessa doença. Então, aquelas crianças que, além dos sintomas respiratórios, estão prostradas, sem se alimentar, sem se hidratar, com uma febre persistente mais do que 48 horas, com dificuldade para respirar, com o batimento do nariz, com respiração ruidosa, com respiração cansada, ofegante. Tudo isso são sinais para levar essa criança para o pronto atendimento. Não dá para tratar essa criança em casa, né? Além disso, outra orientação que a gente dá, né, são aquelas velhas orientações para doenças respiratórias. Evitar aglomerações, evitar ambientes fechados, com superlotação de pessoas, né? Usar máscara assim que possível. Afastar a criança do convívio de outras crianças e de pessoas imunodeprimidas, idosos, gestantes, assim que essa criança manifestar algum sintoma infeccioso de febre, coriza, tosse, falta de ar, e prontamente reconhecer esses sinais de gravidade e levar essa criança para o pronto-socorro. E aqui vai uma atenção especial para crianças menores de 2 anos. Os casos mais graves geralmente acomete essa faixa etária, né? No mais, tomem cuidado, se cuidem, que as infecções respiratórias estão aí e em breve elas vão passar, tá bom? Então a gente está agora, isso está acontecendo aqui em Goiás, esse foi um alerta da Sociedade Goiana de Pediatria e a gente vai, claro, aproveitar que a gente está com uma infectologista aqui no estúdio para falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo agora aqui em Goiás. Desse aumento do número de casos de doenças respiratórias, né? Então, tem a ver com a sazonalidade, com essa entrada do outono, tem a ver com essa falta de contenção, por exemplo, o Dr. Lucas explicou muito bem. Se a sua criança está com tossindo, espirrando, ou se é um adulto também, coloque máscara, lave mais a mão, evite estar em lugares aglomerados, porque isso evita a disseminação do vírus, né? Do vírus da influenza, por exemplo, que é o que mais está circulando, e dentre outros que estão também. Então, e hoje nós temos a facilidade também de saber qual vírus está circulando, porque nós temos os painéis respiratórios aí, que antes a gente não fazia tanto, e hoje a gente consegue dar nome aos bois, digamos assim, né? Como dizemos aqui em Goiás, que antes às vezes falava, você está com gripe, mas está com gripe por qual vírus? Ou por qual causa? Hoje eu consigo bater o martelo, se a pessoa conseguir fazer o painel respiratório, consigo falar, você está com gripe por influenza, você está com gripe por rinovírus, você está com gripe por metapneumovírus. A gente consegue bater o martelo e saber, porque tem alguns, por exemplo, influenza, que a gente tem medicação contra, que é o Tamiflu, né, o oseltamivir. Então a gente consegue tratar. Tem outros não, que vai tratar os sintomas, com sintomáticos realmente. Então é muito interessante quando conseguimos fazer o painel respiratório. Muito bom. A Murielle, aqui de Aparecida de Goiânia, ela perguntou por que acomete mais as crianças de 2 aninhos. Essa faixa etária tem alguma coisa em especial?
Muriele, abaixo de 2 anos, né? Mas as crianças abaixo de 2 anos, elas têm sim, elas ainda não têm a imunidade totalmente formada. Essas crianças abaixo de 2 anos, por isso se toma tanta vacina nessas crianças, porque elas têm os anticorpos que elas herdaram da mãe ali nos 3 primeiros meses, pela placenta, e depois elas vão começar a criar o delas. E elas estão nessa fase de produzir anticorpos, principalmente pelas vacinas que elas estão recebendo. Então, até 1 ano e meio, 2 anos, elas recebem muitas vacinas. Então, elas estão produzindo os anticorpos. A partir dessa idade, elas já têm todas as vacinas que elas precisavam. Então, elas não são tão acometidas mais. Por quê? Porque elas já têm anticorpos contra as principais doenças. E a última perguntinha aqui, quem vai fazer sou eu. Porque amanhã, dia 15, é o Dia Nacional de Prevenção a Infecções Hospitalares. Qual é a relevância de uma infecção hospitalar para se ter um dia dedicado a ele? Nossa, é muito relevante, porque eu já participei de comitês de infecções hospitalares, né, que nos hospitais é obrigatório ter a CCIH. Então, assim, hoje eu não faço parte de nenhuma CCIH, é um trabalho super árduo, que é na tentativa de combater essas infecções hospitalares, porque é infecção de sítio cirúrgico, a pessoa interna, então, para fazer uma cirurgia, às vezes uma cirurgia limpa, por exemplo, uma cirurgia plástica, e pega uma infecção, e pode tratar meso ou ter óbito por isso, uma pneumonia. Então, as infecções hospitalares, elas são altamente investigadas, combatidas em hospitais, por exemplo, um hospital oncológico. Imagina que as pessoas são altamente imunodeprimidas, recebem quimioterapia, o tanto que tem que ter essa prevenção das infecções hospitalares, a questão da lavagem das mãos dentro dos hospitais, de não intercomunicar leitos, por exemplo, o paciente vai lá visitar, a visita, ela visita o ente querido dela de um lado e tem a outra pessoa do outro lado, aí ela cumprimenta, sem a lavagem das mãos, às vezes leva um germe de fora para essa pessoa que está numa condição, né, enferma. Então a infecção hospitalar merecia mais de um dia, né, de lembrança. Então vamos trazer você de volta. É muito difícil o combate da infecção hospitalar, é um trabalho super árduo. Deixo aqui até minha admiração para todos os meus colegas que fazem a parte de comissão de infecção hospitalar, porque coisinha que dá trabalho. É isso, gente. O programa de hoje o nosso consultório vai fechar por enquanto. Daqui a pouquinho abre de novo, amanhã estamos de volta. Mas segue a gente lá, vamos ter mais detalhes lá no nosso Instagram também. Hoje que é um tempo de que todo mundo quer algum tipo de influencer ou influência, siga a doutora, siga quem sabe para onde está indo, gente, tá? Amanhã tem muito mais notícia, curiosidade do mundo da saúde e do bem-estar. Fiquem com Deus e até amanhã.